Se interiorizamos bem isso, né, se temos claro que podemos sair por aí, vamos dizer assim, atirando agora, né, identificando o racismo, não interessa se a pessoa é boazinha, se ela interessa é a inferiorização, o teor da coisa, o que efetivamente implica, significa. Ah, vamos então, depois desse entendimento básico, vamos observar alguns tipos de racismo, que são mais frequentes, que são mais, hã, pesados também, que hã, são mais incomodadores. Não se trata de eleger o racismo como temos a definição já em geral, o mais nobre ou pobre. Interessa é que o ser humano negro, principalmente num país em que o negro foi arquiteto, executor e criador de um novo Brasil, após o genocídio indígena, nenhum dos nossos pares, negro ou branco pobre, deve ser inferiorizado, sob qualquer justificativa. É inaceitável. Bom, temos que recuar um pouco na história para conhecer mais o racismo de cor de pele no Brasil, o racismo sobre a raça negra histórica. E a referência maior é não. A racismo enquanto mentalidade de longa duração. Quer dizer, o racismo entre nós, ele começou há muito tempo, podemos dizer assim, né? Podemos dizer que começou mesmo antes da existência do Brasil, né? No século IX, pelo século IX, na era cristã, vários padres da Igreja Católica já tinham escravizado os negros, né? Ou escravos mesmo, negros. E até um fenômeno desdobrado disso que é a existência de alguns santos católicos negros. São Tomás de Aquino, por exemplo, tinha escravos negros, né? E o Brasil nem tinha sido entrado em contato ainda, os indígenas brasileiros nem haviam sido, entre aspas, descobertos. Ora, começa assim, com o racismo da cor de pele. O negro se torna escravo da igreja romana, a igreja católica romana. Mas ainda isso é uma coisa pequena, não havia uma grande dimensão nesse fenômeno. É só quando os portugueses, após o périplo africano, às vezes pouco estudado, pouco reconhecido na sua importância, quer dizer, aonde Portugal foi acumular inicialmente, nas costas da África, ao desenvolver esse périplo africano, que engendrar o comércio entre vários povos africanos sob a batuta dos portugueses. Ou seja, os portugueses queriam descobrir se tinha um caminho para as Índias, certo isso? Mas acumularam bastante antes de fazerem isso, através desse relacionamento com os negros da costa ocidental da África. Já começa aí, né? Já começa aí as primeiras propensões para um escravismo, uma escravização de uma raça histórica branca sobre os negros. Durante uns 200 anos, 100, 200 anos, podemos afirmar que os portugueses traficaram com os africanos, que eram povos da costa oeste, muito desenvolvidos para a época, acumularam muito, mas não traficavam predominantemente escravos. Haviam escravos naquele mundo de árabes, de portugueses,
de outros povos europeus, mas a mercadoria principal não era a carne humana, não era o negro, enfim. Houve épocas dentro desse périplo africano que o produto mais comerciado era uma simples nós de colas, simples, eram tecidos. Nesse momento, os africanos ainda mantinham seus próprios reinos, sua própria independência, seus impérios, e trocavam só o que realmente era excedente. Minimamente havia em algumas regiões da costa africana assim, um tráfico de escravo mínimo com Portugal, porque Portugal carecia muito de mão de obra em função da Guerra de 100 Anos, em função da disseminação da peste bubônica. Mas podemos dizer que até 1500, assim, não era tão, 1450, não era tão importante o tráfico de escravizados africanos. A coisa vai tomar vulto mesmo, Portugal, né, com destaque, Espanha primeiro, depois Portugal, a coisa vai tomar vulto mesmo quando os portugueses atingem a região que hoje é a região do Congo, na costa ocidental. A partir dali que os portugueses veem um tipo de sujeição da força de trabalho, submissão da força de trabalho, que causou muita polêmica na história, que ao ponto de se achar que foram os negros africanos que inventaram a escravidão mercantil. Não foi, né? Havia, sim, por exemplo, citando o Reino do Congo, havia, sim, uma participação do rei muito ampla nas guerras, no qual resultava um espólio de guerra, muitos submetidos, né? Que ficava à disposição do rei, ou mesmo de grandes comerciantes africanos. Mas, de nenhuma maneira, isso é escravidão mercantil, escravidão por dívidas, quando muito. Em nenhum momento essa escravidão por dívidas totalizava a maioria da população. Como bem ilustrou o grande filósofo e teórico da USP, Kabengele Munanga, nunca, em parte alguma, antes do assentamento dos brancos, da participação intensa dos brancos no comércio mercantil com a África, nunca essa modalidade, esse tipo de escravidão, vamos dizer assim, para ficar mais claro, a escravidão por dívida, chegou a 30% em região alguma da África. Não era uma relação de trabalho predominante. Ou seja, em África, por essa época, a maior parte das pessoas eram pessoas livres, seres humanos livres. E a modalidade principal era o camponês, aquele que é a mãe na terra, aquele que paga imposto para o rei, paga imposto para outros reinos que sobrevivem numa mesma região, ou para um imperador. Quando os africanos, em algumas regiões, como do Congo, abundavam nessa forma de servidão, vamos dizer assim, né? Isso chamou imediatamente a atenção dos portugueses, que passaram a se interessar mais dentre os vários itens do comércio internacional com os negros, começaram a se interessar mais e gradativamente pelo comércio de gente, ser humano. Ou inventou-se, ou aprofundou-se muito a escravidão mercantil. Essa escravidão mercantil passou, então, a ser o principal produto de comercialização entre alguns reinos africanos que foram cristianizados pela Igreja Romana no século XIV, XV e XVI, desculpe, nessa área do Congo, nessa área onde hoje é Angola, e, portanto, ali se tornou o principal
alvo do comércio internacional. Podemos dizer que dali, dessa região do Congo, de Angola, de Matamba, surgiu como que um modelo, né, de escravidão mercantil. Aí sim, podemos dizer que está surgindo o racismo baseado na cor da pele. É o negro, fundamentalmente, que é escravizado. E tem que se recordar que não foi, ainda assim, não foi por acaso. Não foi porque os negros se escravizavam, como muitos conservadores falam. Temos que remontar que o tipo de escravidão, então, era uma servidão, e essa era de caráter temporária, não era vitalícia, e a pessoa se livrava dela, inclusive casando muitas vezes com parentes do seu algoz. Nós temos que agradecer ao professor Dr. Fernando Novaes por nos explicar que o Brasil se tornou escravista, de fato, e aí a raça negra vai ser transformada em alvo da dominação, da exploração, da acumulação de capital, principalmente porque dentro da tríade que dominava Portugal, a Igreja, o Estado e a burguesia entraram em reconhecimento de que era preciso não escravizar o índio na colônia. O Brasil havia sido inserido em tal órbita de influência portuguesa, e o primeiro escravo nessa região que hoje é Brasil foi o índio, largamente. Milhões de indígenas morreram no século XVI nessa condição. É só a partir do século XVII que, grosso modo, em massa, vão ser, então, escravizados os negros no Brasil, os pretos no Brasil. Mas só quando o entendimento passou a ser que era a escravidão que iria comandar o tráfico, e não o tráfico iria comandar a escravidão. Vejam bem, nós estamos falando que a partir do século XVI, né, primeiro os escravizados foram para suprir a falta de mão de obra, negros, pretos, foram escravizados na Europa para suprir a falta de mão de obra em Portugal, em Espanha, em outros países, mas principalmente Espanha e Portugal. Estamos dizendo que, em segundo lugar, quando o Brasil adentrou a experiência açucareira, escravista açucareira, é que o escravo negro se tornou predominante e passou, então, a essa identificação, cor de pele preta com escravo, com inferiorização social, com escravizado, tanto por guerras, tanto pelo comércio, inicialmente até com a participação de alguns próceres africanos, uns reis mesmo, de Congo, mas é quando muda essa vinculação, só para ser mais um pouco didático, é quando deixa de ser prioritariamente o ciclo do pau-brasil, vamos dizer assim, é quando se torna predominantemente cana-de-açúcar, e que o tráfico de escravos entra a ser financiado por empresários da época em Portugal, na Espanha, na Holanda, é que o negro vai passar, então, a ser escravizado predominantemente, e que o racismo de cor de pele, cor preta, vai ser o predominante. Então, a primeira forma de racismo é uma mentalidade de longa duração. Já explicamos que a primeira forma geral, definição geral, é o racismo enquanto fenômeno multifacetado. Agora, é com a mentalidade de longa duração que se põe
a inspiração, vamos dizer assim, sob a maldição de Cã, né, para justificar essa escravidão mercantil, para torná-la apreciável, sei lá, a mentalidade cristã. Devemos notar que a maldição de Cã já existia no Gênesis, mas estava como que adormecida ali, ou, quando muito, era difundida entre os árabes, mas não se afirmava, não se vinculava habitualmente isso. Foi só quando se cristalizou essa relação, né, essa nova relação dos portugueses penetrando depois do périplo africano inicial, com os portugueses fazendo, então, inclusive, campanhas mistas para caçarem escravos na região do Congo, né? E quando essas relações avançam, é que, sinal, se responde, por assim dizer, à expansão do surto da cana-de-açúcar no Brasil. Aí é o Nordeste açucareiro que vai começar a entrar em grande pauta, então que teremos a importação de milhões de escravizados para a terra de Santa Cruz. E aí grande parte dos povos indígenas já tinham passado por amplo genocídio no Brasil, tinham sido em grande parte dizimados. E a igreja pôde, então, a igreja romana, se cuidar do índio, vamos dizer assim, entre aspas, pôde sair a catequese do índio, inclusive para tentar ajudar a transformá-lo, o que sobrava, né, soldados da coroa. Bom, eu não sei se vocês gostariam de dar uma pausa agora para fazermos algumas perguntas ou vamos mais 10 minutos. Continuamos. Tem gente escutando. Pessoal, todos viram fenômeno de longa duração, mentalidade de longa duração, baseado no episódio, né? Todos conhecem, da maldição de Cã, constante no livro Gênesis, né? Recentemente passou um filme Noé, que resgatou parte dessa questão, né? Dos filhos de Cã, os malditos de Cã. Então, a primeira alusão é o que os hebreus viam no Egito, né? Viam uma potência africana. E uma das formas de negá-la e de maldizê-la, chocava-se com a sua religião, foi a história de Cã. Mas, repito, imediatamente não foi utilizada pela Igreja Romana, nem pelas potências ocidentais, que sequer pensavam em aprofundar seu relacionamento com a arte, que sequer existiam de fato ainda, né? A primeira outra proposição clara de racismo foi com os padres, o séquito de padres da Igreja Católica, que chegou a expandir o número de escravizados que tinha como escravo doméstico, nessa forma, semelhante aos outros países europeus que entraram em contato com a África e viram aquela abundância de mão de obra, enquanto a Europa tinha uma população muito rarefeita por volta do século XV, XIV, XV, e mesmo século XVI. Quando o intenso tráfico de escravizados, né, escravizados africanos, foi endereçado ao Brasil, trouxe-se, então, para nós, essa questão do racismo de cor de pele e o racismo como supremacia de uma raça sobre outra, e trouxe para nós também essa questão do escravizado não ter mais aquela condição de servil, de ser servil na África, de ser uma escravidão temporária, não
não permanente. Com racismo de cor de pele, vem para o Brasil, e lá na África também já se inaugura o racismo, a raça, a dominação racial vitalícia e hereditária. E esse é o racismo que nós viemos conhecer, principalmente aqui no Brasil, até 130 anos atrás era presente aqui na nossa realidade. Devemos levar em consideração que essa maldição de Cã, então, foi instrumentalizada, podemos dizer assim, pelas potências católicas, Portugal e Espanha principalmente, para justificar a pertinência da submissão, da exploração do negro, criando esse raciocínio primeiro de que o negro, então, por ter essa mácula, né, será o amaldiçoado de Cã, merecia ser escravizado. A Igreja Católica deu outras contribuições ainda para a postulação desse racismo, ao editar várias bulas, né, papais, que apregoavam isso, tanto a escravidão do árabe daquela época, vamos dizer assim, e a escravização dos filhos de Cã, ou dos pagãos, geneticamente falando. Espero que essa mentalidade da longa duração tenha sido bem compreendida. Primeiro ela ficou adormecida na Bíblia, depois ela migrou parcialmente só para padres italianos, do século XII, na Europa, século XI, XII, e depois ela ingressa, sim, com a escravização do negro sob o surto da cana-de-açúcar no Brasil, a partir do século XVI. Eu quis relacionar todos esses acontecimentos para que nós vejamos como às vezes é mesmo complexo. O racismo não aparece puramente, isoladamente só. Às vezes ele está mesmo relacionado com vários problemas sociais e econômicos. Acho que a participação econômica na escravização do negro brasileiro a partir do século XVI, em massa, né, milhões. Estima-se que o tráfico de escravos consumiu perto de 20, pelo menos, uma linguagem muito modesta, 20 milhões de escravizados, mas há cálculos que alcança até 100 milhões de escravizados. A diáspora africana para o Brasil foi, sem dúvida nenhuma, majoritária. E nós somos, segundo o invólucro da maldição de Cã, instrumentalizada, digo novamente, não foi a maldição em si, ou a herança de Cã em si, mas foi depois o uso político e ideológico dessa maldição, né? Desse item, dessa passagem bíblica, que justificou até poucos dias atrás o fato do negro ser considerado inferior na sociedade brasileira. A matriz é essa maldição de Cã, mas vejam bem, a matriz é tráfico de escravos, a matriz é a economia mercantil escravista, a matriz é também a dominação que se põe a partir daí, né? A matriz é, sobretudo, a recriação de matrizes aqui dentro do Brasil, as matrizes culturais racistas. E depois vamos mostrar numa tabela aí um exemplo. Taxavam o negro de péssimas qualidades, claro, porque submetido a uma estrutura de dominação escravista e porque não tinha alma, né? A grande projeção da igreja é essa, que o negro poderia ganhar uma alma se ele se tornasse bom escravo. Né? E a igreja tentava catequizá-lo, né? E isso catequizou parte da população negra, talvez a maior parte. Isso, sem dúvida, deve ser considerado hoje em dia, né?
quando a nossa população, que sofreu todo esse racismo ao longo da história, ainda guarda heranças, resquícios dessas práticas históricas do passado. Agora eu acho que precisa falar mesmo. Pessoal, vamos parar um pouquinho aqui. Nós falamos exemplificamos com o racismo baseado numa mentalidade de longa duração, quer dizer, são multifacetando o fenômeno. Já mostramos o primeiro, né, a primeira face do racismo, que é simplesmente a inferiorização do negro sobre qualquer aspecto. Agora mostramos um fenômeno de longa duração que até hoje afeta, né, as nossas relações. A matriz não tem, né? Vocês devem pensar muito bem quando vocês veem o receio que vocês têm de enfrentar um negro, ou o nojo que muitos jovens têm de coexistir, de namorar, ou medo, ou a repelência, ou a projeção sobre o negro. Isso tem raiz, desdobramento de raízes históricas profundas, que começaram lá na manipulação da maldição de Cã e no fenômeno do escravismo colonial, do escravismo baseado na raça, e assim inaugurando o racismo de cor de pele. Eu queria parar um pouco aqui, porque o tempo já está sendo, né, bem avançado. Queria saber se vocês desejam que continue ou querem fazer algumas perguntas para a gente tomar fôlego e depois continuar. Continuamos. Continuamos? Tudo bem? Pode prosseguir? Sim. Eu vou exemplificar, então, com mais um tipo de racismo, certo? Falamos agora do racismo de longa duração e que no Brasil foi associado à dominação da raça histórica branca sobre os africanos da região do Congo, mas se constituiu num modelo para outras expansões de racismo baseado na cor de pele em África e no transplante da massa negra como diáspora, principalmente para a América do Sul e América do Norte, Estados Unidos e Brasil, principalmente. Bom, vamos falar agora do racismo que até há pouco era muito famoso e hoje perdeu credibilidade, bastante, felizmente. Bastante credibilidade. É o racismo científico. Parece uma contradição falar isso, né? Como pode ter um racismo científico, mas vigorou por mais de 100 anos e ainda tem gente que acredita nisso hoje. Eu gostaria que nós nos debruçássemos um pouco sobre esse racismo científico, porque tem hora que ele vem cruzado com resquícios da maldição de Cã, na realidade. Aí sim, o racismo muitas vezes é invisível, porque não é tão claramente professado assim, mas é sentido. É uma forma de avaliar o outro e de se indispor contra o outro e de não ter um relacionamento tranquilo e aberto e construtivo e propositivo. O ser humano, para essa concepção, a ciência, até há pouco tempo, né? A ciência que acreditava que haviam raças superiores e inferiores, né? Piamente, fortemente. O ser humano, Homo sapiens sapiens, apresentou no seu processo de formação, de evolução, um caminho único até o advento das raças. Ou seja, em determinado momento dessa evolução biológica, psicológica, a humanidade se dividiu em 4 grandes raças, vamos dizer assim: brancos, amarelos, negros e vermelhos. Ou seja, né? Brancos basicamente Europa, negros continente africano e indiano, vermelhos resto da América, né? Não envolvendo hoje Estados Unidos,
e amarelos, Grande Ásia, principalmente a China. Não se definia muito bem, mas a branquice, a brancura, a branquitude, o branqueamento estava presente na Europa, principalmente na Europa. Vocês já ouviram esses mitos, né, de que a civilização começou na Europa? Não começou na Europa. Isso não é pertinente, não é correto. A civilização, ela se aproxima muito mais da África antiga, negra, do Egito, daquela região, Etiópia, Núbia, e os gregos não fundaram a democracia por decreto. Assim. Foi uma evolução na própria Grécia, mas é a evolução da democracia grega, por exemplo, é extremamente limitada. A maior parte delas, as mulheres não tinham poder de voz nem de voto. E os comerciantes não podiam atuar nisso. Era só um pequeno grupo, né? Geralmente proprietários originais da região, que podia ter, então, essa participação democrática que não, desde as origens, eu digo, não era muito democrática, porque surge a questão da representação, que já é uma discussão bastante louvável, bastante profunda, e surge também a questão do que na África, dependendo da região, haviam vários tipos outros de democracia, vamos dizer assim, até uma espécie de democracia absoluta que o perdedor de uma contenda num país, num reino, podia se retirar, não era obrigado a participar da decisão majoritária, não. Mas vamos aceitar, né, essa colocação de que a Europa é o berço da civilização e da democracia. Bom, da civilização é mais um mito, né? Claro, por quê? Pujança da África, por favor, o Egito, né? Império de 3.000 anos antes de Cristo, né? E provavelmente império de mais de 6.000 anos, juntando as duas partes dele, né? Também tivemos ali, naquele quadrante da África, outras civilizações portentosas, Núbia, Ashum, etc. Meroé. Algumas ainda, nem quando passaram a existir, os europeus nem tinham grande expressão civilizatória assim. Mas a branca, supostamente então, porque, lógico, principalmente porque eles mesmos contaram a história, né, como diz um provérbio africano, enquanto os caçadores forem os contadores das caçadas, os reveladores, lógico que as histórias sempre favorecerão a eles, isso é óbvio. Né? Depois que passou a haver um processo de participação da raça histórica negra na produção do conhecimento, começaram a entrar outras explicações válidas e muito pertinentes. Mas aceitemos isso, né? Só para raciocinar sobre o raciocínio científico. A raça branca estava num estágio civilizatório superior, né? A raça amarela, quer dizer, os povos ali do Oriente, basicamente a China, o Japão, né? Vietnã, hoje, Coreia, e produziam um outro tipo de civilização um pouco abaixo da civilização ocidental. E essas conquistas da civilização eram de grande cunho tecnológico, conquistas mediante guerras e assim mais, né? E os negros, né, que estaria próximo no estágio de civilização, próximo de um estágio de selvageria e barbárie, quer dizer, não é que não se reconhecia a participação, né, do negro, mas tomava-se como inferior. É absurdo isso, né? Porque, por exemplo, os faraós no Egito inventaram uma coisa que até hoje nós usamos, né? A represa, né? A represa que possibilita
hoje possibilita mais a hidrelétrica, no caso brasileiro, né? Mas possibilita a fertilização de amplos terrenos e aumenta a capacidade de subsistência da população, né? E é impossível também, eles colocavam o índio, né, como o último aí da escala, mas vejam que absurdo, né? Sabe-se hoje a que progresso chegar nos maias, né? A descoberta do número zero também, por exemplo, que outras grandes descobertas os astecas nos deixaram, né? Até havia recentemente grande medo de que a previsão maia para o fim do mundo se concretizasse em 2012, né? Coisas só para termos uma dimensão desses povos, que eram povos civilizados também e viviam em outro contexto. Tem que ser igualzinho ao europeu. A raça branca europeia e norte-americana, porque a norte-americana é uma extensão, entendida como uma extensão da raça histórica europeia, expandiu-se pelo mundo, levando para os demais povos, então, essa bendita civilização ocidental. Quer dizer, padrões tecnológicos determinados, né? Progresso material determinado, e, então, a mística maior era que tudo seria obtido através da incorporação dos valores ocidentais. Com muitas dificuldades, a razão ocidental e o conhecimento da matriz europeia penetraram, segundo eles, em vários países e já estava provocando o fenômeno do desenvolvimento da África, da Ásia, da Oceania, do continente americano, outros países que não, os Estados Unidos. Nessa noção é importante esse detalhamento de que é o ser humano que alcança com seus movimentos sociais para outra sociedade, se expande, leva o conjunto. E isso, em parte, ocorreu também com o Egito, né, de fato. Né? Ocorreu com o Egito. Olhando para frente, não deixa eu pegar o papel. O Egito passou por essa peripécia de exportar a civilização, né? Mas pouco é reconhecido. O que eu quero frisar aqui é que essa concepção baseou-se mais fundamentalmente na noção de que haveria entre as sociedades a evolução social através do etnocentrismo, do preconceito e do racismo. Felizmente, com o projeto Genoma Humano, nós chegamos ao entendimento de que as diferenças raciais entre os seres humanos são desprezíveis, são mínimas, não têm importância praticamente nenhuma, não é? E tanto que são desprezíveis, não devem ser consideradas. Tá? Não vão. E aí eu pediria que notássemos o grande impacto, né, que houve a decodificação do genoma humano pelo Acelera Corporation, pelo PGH, chegou nessa evidência de que todos somos um só. Não é que não hajam raças totalmente, há mínimas diferenças. A gente pode falar que algumas doenças são mais favoráveis de serem desenvolvidas por raça negra, né? Vamos citar o que é a anemia falciforme, por exemplo. Algumas outras doenças são mais possíveis e desenvolvidas por branco, por exemplo, câncer de pele. Né? Mas isso não quer dizer nenhum favorecimento intelectual para essa ou aquela raça. Exatamente em termos de potencialidade de desenvolvimento cerebral e da inteligência humana, somos todos um só. Então, eu queria finalizar aqui, né, para termos uma forma de
iniciar o debate, mostrando, espero que comprovando a minha assertiva inicial, mostrando que o racismo é multifacetado. Vimos a definição primeira, né, baseada na mentalidade de longa duração. Vimos, por exemplo, agora, racismo científico, como ele deixou praticamente de existir, não tem mais sentido, né? Mas apesar de muitos acreditarem nele, ainda levarem adiante, né? E vimos que a principal definição mesmo, mais ampla, é o racismo enquanto um fenômeno multifacetado, né? E a mais abrangente ainda de todas é que o racismo é a inferiorização da raça histórica negra pelas outras raças, basicamente a raça histórica branca. Se vocês tiverem questões, quiserem perguntar, vocês acharam, querem fazer um comentário sobre a preleção, não sei se ela foi muito rápida. Oi, Flávio, tem uma pergunta aqui da Edilza Maria. Ela pergunta: quando se fala do racismo de origem, em que tipo de racismo ele se enquadra, nas considerações feitas por você? Não, racismo de origem? Não, falei assim, eu falei de raiz. Né? Bom, sim. Nós temos essas 4 que eu te falei. Ou seja, o racismo enquanto desenvolvimento de uma ideologia científica, por incrível que pareça, racismo baseado na mentalidade de longa duração. Todas são de origem. Agora, tem, na verdade, outras apreciações racistas. Nós estamos falando do racismo histórico existente, né, sobre a raça negra. Agora, mesmo negro, em outras épocas da história, ele foi apreciado de outra maneira. Vou citar aqui o caso, por exemplo, do etíope, né? Esse pé da letra etíope quer dizer aquele que tem a cara preta queimada pelo sol. E esse que tem a cara preta queimada pelo sol teria sido o desdobramento de um lapso, de um equívoco, de um passeio do deus filho de Apolo, que deixou a carruagem de fogo que irradia o dia, segundo a mitologia grega, irradia o dia, passou muito próximo dessa região da África, de tal sorte que queimou a cor, né? Preteceu os seus habitantes. Ou seja, parece uma brincadeira, engraçado, mas não deixa de ser desabonadora. Não foge, portanto, à definição de racismo como sendo a inferiorização e a desabonação do negro. A origem do racismo depende do racismo que você está tratando. Né? Você falar a origem do racismo contra a raça negra, eu considero essa origem como sendo desdobramento da escravidão entrelaçada com a apropriação da mentalidade sobre campo. Não sei se responde. Oi, Flávio. Tem mais Oi. uma pergunta aqui do Flávio Augusto. Você enxerga pontos em comum entre os racismos contra etnias e o racismo contra o negro? Ou existem especificidades do racismo contra o negro que o fazem essencialmente distinto dos demais? Expliquei aqui um tipo de racismo contra o negro. Mostrei sua origem. Mostrei como ele foi intensificado no Brasil pelas matrizes culturais racistas que andam até hoje por aí. Você pode ver como são apreciados os negros. Feio, burro, estúpido. Quer dizer, tudo isso é desdobramento das matrizes culturais racistas do período colonial, que são desdobramentos da maldição de Cã. Não dá para fugir da história. Não surgiu aqui agora. Você pode até pensar que surgir aqui agora, mas vem de longe, e vem de longe e se modifica, e se transforma, depende da nossa posição.
Não dá para procurar, assim, um racismo na malícia, na maldade congênita do branco. Porque o branco teve que aprender o racismo em algum lugar. E o racismo proveio das raças históricas que escravizaram, no caso da tradição brasileira, escravizaram o negro em África e depois trouxeram ele aqui para ser submetido à escravidão. Daí vem toda essa série de atributos pejorativos. Então, quando você fala que o negro é feio, burro, você pode estar dizendo soltamente isso, mas isso já está na cultura e foi passada para você, ainda que inconscientemente na maioria das vezes. Não sei se eu respondi. Me recuperei. O tempo. Tem música? Tem uma pergunta do Jaime Araújo, Flávio. Que comentasse os conceitos de brancura, branquice e quais as diferenças. Te deu Então, parabéns. Obrigado, Jaime, professor Jaime, né, grande geógrafo Jaime. Eu gostaria de pedir, solicitar às pessoas interessadas na questão que discutíssemos a brancura, a branquice, a branquitude, o embranquecimento, a negridade e a negritude separadamente, se possível, num próximo encontro, para aprofundar melhor os assuntos, porque só o que nós falamos hoje já dá pano para muita manga. Se puder ser assim, eu gostaria de convidá-los para, no próximo domingo, nesse horário mesmo, a gente discutiria, se puderem anotar, por favor, entre aspas, a fórmula do racismo atual, né? Que é 4Bs mais EN menos neg menos net. Então, aí sim, a branquitude contextualizada dentro da fórmula geral daquilo que nós denominamos de racismo contemporâneo no Brasil, racismo republicano brasileiro. Se pudesse ser assim, é um convite também a todos. Se o Jaime concorda também, não sei. Ele agradeceu aqui, Flávio. Acredito que ele concorde sim. Né? Então, se todos acharem assim, né? Acharem por bem, no próximo domingo nós faríamos uma outra live nesse sentido, discutindo especificamente o racismo atual, né? O racismo de hoje, que no nosso país é dado por essa formuleta aí. A branquice, as categorias principais do racismo: branquice, brancura, branquitude, embranquecimento do negro e negridade e negritude. Pessoal, caso vocês queiram, podem tirar o microfone do mudo e fazer a pergunta direto ao professor, não tem problema, tá? Eu posso ver aqui, mas caso vocês queiram, até a gente prefere que vocês apareçam. Faça uma pergunta, só tirar o telefone do mudo. Por favor. Eu tenho uma pergunta. Pois não, Simone. Eu tenho uma pergunta. Alô. Boa noite a todos, a todas. Falar preto ou negro é a mesma coisa? Está correto? Depende do... é Simone, né? Pergunta Sim. muito boa, muito inteligente. Depende do contexto, da situação, né? Em algumas circunstâncias, em alguns ambientes, preto, chamar uma pessoa de preta, é altamente negativo, ofensivo para ela. Depende do ambiente. Geralmente, são em ambientes em que há muito racismo, velado ou explícito. Velado ou explícito. Agora, negro, em algumas regiões, em alguns lugares, em alguns ambientes, é até elogioso, em algumas circunstâncias. Por exemplo, o valor do homem negro brasileiro, né? Por exemplo. Assim. Mas negro também pode ser altamente negativado. Veja bem, não é a priori que você define isso, é a circunstância, é o contexto. Você fala, nós vemos isso, né? Eu não namoro com negro nem morta, né? Sim.
Quer dizer, provavelmente já uma pessoa que já é racista mesmo, né? E que só quer, quando muito, alguma justificativa para continuar sendo. Mas o que nós temos que levar em consideração, Simone, é que negro ou preto é ser humano igualito aos demais, comprovadamente agora, principalmente pelo projeto Genoma Humano e Acelera Corporation. É isso que importa. Não é se alguém tem inculcado na sua cabeça que preto é isso ou aquilo, que o preto vai ser isso ou aquilo. O preto precisa se elevar e não aceitar esse julgamento. Ele fala assim, olha, tem um julgamento da ciência aqui, ó. Hoje em dia parece que os matemáticos mais inteligentes do mundo são indianos. Okay? Se eles forem aceitar que eles não prestam, estamos feitos, né? Não sei se respondi. Respondeu. Respondeu, obrigado. Respondeu, sim. Poxa, obrigado. Uhum. Oi, Flávio, tem bastante gente aqui comentando sobre os 4Bs, tá? Acho que vale a pena depois bastante falar mais sobre ele. Então, eu vou aproveitar, Rodrigo, vou convidar para o... Não daria para a gente começar essa hora, né, que já é uma hora meio avançada, para discutir, grosso modo, a fórmula geral do racismo republicano no Brasil, que é 4Bs. Os Bs, ó, um B é branqueamento, outro B é branquice, outro é branquitude, certo? Branquitude e... Não, negritude ainda não. Não, ó, branquice, brancura, branquitude, embranquecimento do negro. Tá aqui. Depois, vem junto na fórmula do racismo a negridade e a negritude. Fazem parte do sistema geral, não que negridade seja racismo, não que negritude seja racismo, mas vem juntamente com 4Bs, né? Bem, a branquitude está presente, a brancura está presente, o branqueamento está presente e o embranquecimento. Tem um B que não aparece porque é embranquecimento, começa com E, tá? Mas sim, eu sugiro, convido para todos, se quiserem, convidem outras pessoas, para a gente fazer essa live no próximo domingo, né? Dia 19, não, dia 7, não, 7, 16. 16. 16 no mesmo horário, se puder ser, todos quiserem. Flávio, o Paulo fez duas perguntas aqui, eu vou ler uma delas. Pois não. Paulo Vieira. Ele fala a PL 648-2020, de autoria da deputada estadual Janaína Riva, prevê bonificação para estudantes de escolas particulares para o próximo vestibular da Unimat. Ele queria que o senhor tecesse algum comentário sobre isso. Mas bonificação em que sentido? Retirar auxílio, é isso? Pelo que entendi, alguma vantagem. Acho que o Paulo pode falar. Não sei, Paulo, você pode claro. Pode explicar um pouco melhor? Tá bom, posso falar agora? Vocês me ouvem? Estou ouvindo, pode falar, Paulo. Tá bom, Flávio. Boa noite. Prazer falar contigo. Prazer também. Então, Flávio, esse projeto de lei tramita na Assembleia Legislativa e... Oi? É aqui de São Paulo, né? Não, Mato Grosso. Tramita na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Opa, tudo bem. Pois não. E ele prevê uma bonificação de 20%, né, a mais na nota para estudantes de escolas particulares aqui de Mato Grosso, né? É chamada bonificação regional. Bonificação regional. O corpo do projeto de lei prevê também para estudantes de escolas públicas, desde que não faça opção pelas cotas, não é mate. Então, exclui o estudante cotista, né? O candidato às cotas. Esse não teria direito. Não teria direito, exatamente.
Não teria direito. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco a esse respeito da perspectiva que ocorre em Mato Grosso e em outros estados também, de bonificar regionalmente estudantes de escolas particulares. Eu acho, né, se é só isso, assim, sem um detalhamento maior, né, sem nenhuma explicação melhor, eu discordo, né? Eu acho que, no geral, o estudante de escola particular, ele é aquele que tem maior poder aquisitivo. Eu não entendo se isso é uma contraparte às cotas, eu não entendo o raciocínio geral. Mas eu discordaria. Eu acho que deve se manter o mesmo critério, né? Tem as cotas públicas e tal. Agora, se você me permite, Paulo, eu vou te colocar uma proposta que, quando eu estava em Rondonópolis, nós tínhamos do Movimento Negro, que toca parcialmente nesse assunto. Posso falar? Ele sumiu. Lógico. Não, estou aqui. Pode falar. Lógico que É o pode. seguinte, nós propunhamos uma escola geral, né? Em Rondonópolis, tá lá já tem uma modelo, né? Precisa sair do modelo, certo? Nós propunhamos que haveria uma escola básica totalmente gratuita, pública, né? E que o estudante da escola pública ele fosse contemplado com remuneração, né? Primeira contemplação para ele. A escola integral, período integral, tudo bem, Paulo? Né? Pelo Tudo menos bem. 12 horas. Estou acompanhando o raciocínio. Estou acompanhando. Agora, uma remuneração, sim, estudante da escola pública, para incentivá-lo a estudar mais. Quer dizer, haveria um coeficiente lá de avaliação, de aprendizagem, e aquele que se destacasse melhor receberia um quanto. Assim, nós compreendemos que a escolarização do pobre, do negro, poderiam ser mais incentivadas, porque nós não somos tradicionais frequentadores da escola. As nossas gerações pregressas não iam na escola, né? Sabemos. Né? Também sabemos que o governo não oferecia escola, acostumou as populações a não irem. E mais do que isso, essa população criou um certo estigma da escola. Então, existe uma série de comportamentos viciados, né? Desde a fraude, né? Cola, tal, etc, etc. Eu, Paulo, entendo que se tivesse uma escola municipal gratuita, estadual gratuita, em nível da escola básica, e houvesse esse incentivo para o aluno, ele poderia se dar melhor ainda, entende? Poderia se integrar mais à escola e alcançar melhores rendimentos. Vejo assim, não sei se o que você acha. Né? Ele agradeceu aqui, Flávio. Falou obrigado. Tá, obrigado. O Carlos Eduardo tem uma pergunta aí. Pode falar, Carlos. Carlos Oliveira, desculpa. Carlos Oliveira. Obrigado, Rodrigo. Tirei, meu. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Flávio, pela exposição e Tudo bem? Você gostou? Gostei, pô. Um desafio grande aí em pouquíssimo tempo ter feito essa explanação sobre a mentalidade de longa duração do racismo. Né? Bom, primeiro quero falar boa noite para todos e tem uma pequena pergunta também, assim como a pergunta do Paulo que trouxe mais para os dias de hoje, né? Eu queria perguntar de qual maneira as ferramentas técnico-informacionais do capitalismo financeiro influem na mentalidade de longa duração do racismo, né? Imagino que seja mais complexa hoje em dia, né? E também queria pedir para o senhor falar um pouquinho como analisa a vigilância do racismo nas redes sociais e o quão fecunda ela é ao passo que está tendo essa vigilância, mas também na prática não tem a mesma eficácia, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso também. Obrigado. Nossa, uma pessoa tão inteligente assim só pode fazer perguntas muito difíceis para embaraçar o palestrista, né? Então, eu acho que
a questão da mídia, já prevíamos isso, né? Quer dizer, as pessoas se iludiram, achando que ia ter mais liberdade com todos esses, né, aplicativos que tem por aí. Sabemos que, claro, os meios de comunicação, os meios financeiros principais, estando nas mãos de determinados grupos, esses vão fazer a defesa dos seus interesses, né? Agora, nós temos que ter a contrapartida de também atuar lá, entende? De fazer alguma coisa e mostrar nossas posições. Eu acho que, como você falou, já há certo equilíbrio. Melhorou a nossa posição agora, com esses julgamentos do Supremo e tal, né? Mas ainda você vê que é lento, né? É lento. Né? Ainda está se costurando muito o quê? Os fakes estão aí, né? E a maior parte das pessoas sequer tem os meios de acesso à mídia, né? Nem participo desse jogo, né? Nem participo disso. Mas eu vejo progresso, sim. E acho, sou muito otimista. Acho que nós temos a capacidade de refletir sobre as coisas. Aprendemos com os outros, assim, né? Não é só porque tem um monstro da mídia que ele vai fazer a cabeça de todo mundo indiscriminadamente. Nós também temos resiliência, temos capacidade de resistir, de contrapropor. Né? Somos seres humanos também. Agora, você, a primeira eu já esqueci, tá? Uma coisa tão grande. A primeira era do semelhante para o Paulo, né? Agora sim. A primeira, você poderia repetir, por favor? Aí. A primeira era em... Calma aí, mano. A primeira era em relação a como isso se dá no capitalismo financeiro e com... Não, acho que essa foi a que você respondeu, né? Já entendi o fio. Como se dá o racismo no capitalismo financeiro e com as tecnologias informacionais, né? Isso. Então, assume formas... Na mentalidade. Essa mentalidade se operou nesse período. Isso. Como elas influenciam na mentalidade de longo prazo. Então, veja bem, é um movimento parcialmente contraditório. Assume níveis fantásticos de sofisticação. Alô? Assume níveis fantásticos de sofisticação, certo? Às vezes assistimos certos filmes tão sofisticados com relação ao racismo e demoramos a descobrir o racismo contido neles. Precisamos rever. Mas, insisto, né? Nós estamos aí, entende? Nós estamos enfrentando. Nós temos que, como diz aquela, desculpe a ironia, aquela velha frase, a lua não é de queijo, né? Certo? Nós temos que observar melhor, aprofundar melhor a análise. E cada vez mais os desafios são mais fortes. Mas, no outro lado, também ganhamos mais. Temos mais participação, temos mais gente conosco, não é? E temos mais gente a fim de que não fique tudo da mesma maneira. Parece simples, tolo o que eu estou falando, mas tem muita gente que veio também da mídia mesmo, sabe? A galgar novas posições. Então, não podemos ser pessimistas. Mas sobre o capitalismo, a nossa velha batalha é, como agora, nesse momento, lutar pelo aumento da tributação das fortunas, né? Para que se gerem mais recursos para as reformas sociais. Não sei se expliquei. Viu? Oi, Flávio, o Jaime tem uma pergunta. Pode falar, Jaime. Pois não. Eu acho que o Jaime está com problema no microfone. A gente não está te ouvindo, Jaime. Getúlio, você quer fazer uma pergunta ou quer que eu leia aqui? É que o Getúlio fez uma pergunta por escrito. Né? Não sei se ele quer que eu leia ou ele mesmo fala. Então, mas... Vou fazer a pergunta do Getúlio aqui. Já. Pois não. Na visão conservadora brasileira, muito se fala em democracia racial para justificar o nosso hibridismo. Ele colocou entre aspas aqui o hibridismo, e logo
não haveria racismo. Como está este debate atualmente? Esse debate está bastante aprofundado, sim, mas cada vez mais essa postura hibridista solta está sendo questionável, porque, veja, a democracia racial brasileira apregoa, em linhas gerais, né, linhas gerais, que o negro ele pode melhorar de vida, pode subir na vida, pode ser inserido, se ele miscigenar-se, certo? Essa é uma lei geral dessa ideologia da democracia brasileira. Agora, é claro que ela existe há muito tempo já, e muitos negros se miscigenaram e ascenderam, mas a maioria dos que se miscigenaram não ascenderam. Então, é muito evidente isso, né? Ela não cumpre o propósito. Esse hibridismo, geralmente, que se fala, muitos falam disso, né, desse hibridismo, é submeter a cultura do negro. Por exemplo, a religião, né? Por exemplo, que hibridismo que existe nisso? Quando você sataniza a religião do outro. Quando você coloca a religião do outro como coisa de gente estúpida, ignorante, né? Quando você não dá o direito do outro de outra forma de manifestação religiosa, de cultuar os seus anjos, santos, etc. Né? Então, cada vez mais está se demonstrando que a ideologia da democracia racial é um discurso que ludibria o negro, ludibria, na verdade. Não possibilita nem suas próprias promessas. A ideologia da democracia racial se enfraquece a olhos vistos. Antes havia um mito de que o Brasil é um país pacífico. Quem que pode assegurar isso hoje? Quem pode falar isso? Antes havia um mito de que no Brasil não tinha catástrofes naturais, não tinha... Né? Olha aí a nossa realidade, por favor. Então, é um discurso que está perdendo força. E, felizmente, em contrapartida, a consciência social do negro e do branco pobre estão se elevando. Pois não. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Quer complementar algo? Pode perguntar. Ele agradeceu aí sobre a resposta na pergunta. Da democracia? Ah, tá. Obrigado. Obrigado. Boa noite, professor Flávio. Boa noite a todos. Oi. Tudo mestre bom? Valdirino. Tudo bom, mestre? Tudo bom? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da relação do racismo praticado no Brasil com a maldição de Cã no Velho Testamento. Que relação ela tem com esse racismo nosso praticado aqui? Sim, tem bastante. Aparentemente não tem. Mas foi uma boa pergunta, Valdivino, porque permite resgatar, né? E registrar. Né? Eu falei no exemplo há pouco da onde vem a feiura do negro. Né? Por exemplo, né? De onde vem a feiura? Quase todos concordam que o negro é feio. Até ele mesmo concorda que ele é feio. O que nós queremos ressaltar aí? Estamos querendo dizer que isso é um resquício, Valdivino, de uma matriz cultural racista que foi produzida no período colonial, no período imperial, mas sob a influência da maldição de Cã, que antes era amplamente vigente. Certo? Por exemplo, nós falamos que padrão de beleza é relativo, mas crucifica a feiura do negro quase que imediatamente, e, pelo contrário, ressalta a figura do que seria oposto a ele. Eu acho que você tem razão nisso, né? Uma primeira explanação seria essa, né? A feiura, o complexo da feiura, um exemplo. Porque mesmo, literalmente, na maldição de Cã, está escrito lá, que feiura do negro, etc.
você conhece. Agora, hoje em dia, muitas pessoas não têm essa referência maior, e quando pega uma capa de uma revista de moda, vê aquela beleza estampada, não tem nenhum problema de estar estampada aquela beleza. O pior é só estar ela. O pior é que ela é tida como normal e infringida quase que aos outros. Eu acho que, até hoje, boa parte das mulheres negras ainda procuram fugir do seu padrão de beleza. Por quê? O que há com ele? O Genoma não falou que somos todos a mesma coisa? Somos todos um só? Por que tem que se olhar só sobre o crivo de uma determinada mentalidade? Agora, eu quero enfatizar, Valdivino, não sei se você me dá razão, que esse aspecto feiura, né, é uma decorrência presente, embora, quer dizer, o nosso imaginário tem isso ainda, né? E embora boa parte das pessoas não saibam que deriva daí, certo? Se falava muito, a religião nós falamos agora há pouco, né? Você acompanhou, né? Por exemplo, né? O que é a religião do negro? Né? Quem que é o negro, religiosamente falando? Para os auspícios da maldição de Cã. Qual que é um dos desdobramentos aqui do negro? A gente vê nessa... não sei se eu posso usar aqui a citação de várias religiões evangélicas que falam que ali não tem Deus. Ali é o satanismo que vigora. Não sei se fiz claro. Muito obrigado pela sua pergunta. Obrigado, mestre. Oi, Flávio, tem uma pergunta do Jaime Araújo aqui. Está pedindo para o senhor comentar sobre a negação da lei 10.639 nas escolas. Ele diz que muitas vezes, por livros, essa lei é negada, e os livros sobre a mesma mofando nas bibliotecas. Eu quero que o senhor faça um comentário sobre isso. Pois não. Muito obrigado pela pergunta, Jaime. Infelizmente, você tem razão. Infelizmente. Eu acompanhei mais de perto esse debate há uns 10 anos atrás, quando eu ia nas escolas de Mato Grosso defender a aceitação da Lei 10.639. E a aceitação era aparente. Era aparente. Quer dizer, é o caso do racismo científico, a mesma coisa. O Genoma explicou que somos todos um só, mas quem que aceita que somos todos um só mesmo, na prática? Quem que quer abrir mão do privilégio de pelo menos pensar que é superior ao outro? Então, Jaime, é verdade. Muitos negros, para evitarem maiores problemas, infelizmente, não são todos, por favor, não são todos professores negros que agem assim, mas muitos professores negros, para evitar maiores problemas com os pais, com o diretor, né? Ainda mais agora nessa rodada conservadora que nós estamos passando pelo nosso país, prefere evitar o debate, né? E parece que renuncia o que aprendeu na universidade. Né? O que a universidade ensina é o projeto Genoma. O que a universidade ensina é que os povos negros têm uma história valorosa, importante, e que contribuíram para o desenvolvimento da humanidade. Todos têm que tomar a si essa tarefa de mostrar a grandeza da Maga na África, por exemplo, de mostrar o império de Monomotapa, por exemplo, de mostrar, ensinar sobre o Império do Congo, suas contribuições, etc, etc, etc. Agora, é muito mais simples, principalmente para aqueles professores negros que preferem uma ascensão distorcida, rápida, imediata, uma espécie de, eles chamam isso de empoderamento, né? Empoderamento, mas só que vai distorcer a educação de milhares de pessoas só para ficarem bem, às vezes preservar o emprego. Eu sugiro que as pessoas lutem em bloco
para manterem os seus empregos e manterem a dignidade do ato de ser professor. Não sei se eu respondi, cadê o... Professor, boa noite. Prazer aí estar com o senhor, viu? Puxa vida, que maravilha de aula. Obrigado. Fiquei muito contente aí de todo o seu desenrolar, né? A gente sempre aprendendo cada vez mais. Imagina, você que é gentil. Imagina, é verdade. E, assim, eu tive essa indagação porque na escola que eu trabalho, os livros estão na biblioteca e muitas vezes uma unidade de cada e os alunos às vezes não têm acesso. Quando você vai procurar pelos livros, ou estão emprestados, não sei de que forma, ou os livros estão lá mofando. Então, quer dizer, muitas vezes a gente vai comentar nas reuniões, né, que nós temos de ATPC e outras formas, e as pessoas torcem o nariz muitas vezes, né? Então a gente se sente assim um pouco deslocado, como o senhor disse. Mas, infelizmente, né, a gente tem que lutar contra todos esses. Muito obrigado pela explanação, foi ótimo. Imagine, Jaime, só gostaria que você considerasse que esse professor, ele é premido, ele é pressionado de todos os lados, né? E a educação, do jeito que está recebendo esse tratamento, né? Esse tratamento diferenciado para baixo, coloca em situação de insegurança. Mas eu convoco os colegas assim, para o entendimento que, mesmo assim, somos os herdeiros da educação. Temos essa... Sim, agradeço bastante. Parabéns e parabéns pelo Dia dos Pais. Você também, parabéns pelo Dia dos Pais. Tudo de bom. Obrigado, prazer. Falou. Oi, Flávio, tem uma pergunta aqui do Roberto. Japa. Ele está perguntando qual a participação da Igreja Católica na escravidão. Eu citei algumas, né? Eu citei algumas durante a minha fala. Eu falei que, desde o século IX, Roberto, principalmente na Itália, vários monges, por exemplo, São Tomás de Aquino, tinha escravos, né? São Tomás de Aquino, um santo muito conhecido da igreja. Mas esse foi quase que o início, né, da participação. A igreja tinha escravos, eu usava eles nas atividades normais, né, do seminário, do convento. Mas aqui no Brasil, a primeira grande participação da igreja é, como se diz, a instrumentalização da maldição de Cã, certo? A gente não pode jogar isso nas costas dos judeus. Foram os religiosos cristãos que resgataram ela e foram vários papas que fizeram bulas papais defendendo o racismo e a escravidão. Agora, por exemplo, em alguns estados do Brasil, posso estar cometendo algum erro, mas, salvo engano, a igreja tinha fazendas de escravos na Bahia, com escravos. Então, essa outra participação bastante viva, bastante presente, né? E a igreja tinha em outras regiões do Brasil, do norte também, mas aí era mais o trabalho escravocrata do índio. Não sei se respondi a pergunta. Ele disse que sim, e pela ótima exposição aí, Ana. Oi? Ele te agradeceu pela ótima exposição aí, disse que imagine, sim. muito obrigado. Por favor, convido ele então para a nossa próxima live, né? Live no domingo que vem. Sim, sim. O que é isso? Bom, essa aparentemente foi uma pergunta. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta aí para fazer. Acho que o senhor pode fazer o encerramento. Do Roberto Coic, Rodrigo. Ele acabou de responder, Rosi. Oi? Ele acabou de responder, o Flávio. Né? Ah, tá. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver. Pode colocar discordância também. Não quero concordar com tudo. Então, acho que... Eu tenho uma sugestão. Posso apresentar?
É o seguinte, é muito difícil uma apresentação dessa, né? Se fazer uma apresentação de um conteúdo assim tão complexo em apenas 1 hora. Mas já passou? Sim, passou. Passou sim. Então, assim, eu tenho como sugestão que a continuidade dessa aula, onde você vai explorar o terceiro aspecto, né? Que é do racismo, e ele é mais, assim, abrangente, e são muitos, né, aspectos imbricados dentro desse racismo republicano, que você tivesse 1 hora e meia de fala, né, que você tivesse 1 hora e meia de fala, porque você vai expor com mais tranquilidade, vai poder exemplificar mais, e a gente vai estar numa condição assim, que não vai ficar pensando, nossa, o tempo está acabando, entendeu? A gente já fica livre dessa ansiedade. E assim... Bom, eu acho, obrigado, Rosa, é uma boa sugestão. Vamos pedir para os colegas, né, que se manifestem, se aceitam que a próxima live sobre branquitude, sobre os 4 Bs, né? Sim. Mas enfatizando a branquitude, possa ter 1 hora e meia, né, de duração, sim, como você disse, para contemplar mais os esclarecimentos possíveis, necessários. Sim, porque daí eu acho que surgirão mais perguntas, então seria uma aula de 2 horas, mas assim, com pelo menos 1 hora e meia de exposição. Sim, Flávio, já tem 1 hora e 40 que nós estamos no ar, tem 1 hora e 40, né? Então, assim, eu acho que dá mais tranquilidade para quem está participando, a gente pode organizar o nosso tempo melhor, né? Eu vou tirar... No domingo que vem, eu estou aqui no Mato Grosso, então eu vou ficar das 5 até as 7 horas, né, das 17 até as 19 horas, com o meu tempo reservado para isso. E eu tenho outras pessoas de outros lugares também, né, tem gente de São Paulo, né, de Cuiabá, de Cáceres, né, tem assim, de vários lugares, várias outras cidades, do Mato Grosso e de São Paulo. Então, não sei o que é que os colegas acham. E sempre lembrando que são 18 horas, horário de São Paulo. Né? Tem isso. Horário de São Paulo. São Paulo, é verdade. Ô, Rosa, algumas pessoas já se manifestaram aqui concordando, tá? Com né? Então, a gente pode tomar isso como uma amostra, né? Sim. Então, eu estou à disposição, me prontifico sim, sem problemas, e eu só peço isso, que respeite um pouco, assim, a gente não sabe lidar muito com esse meio, está aprendendo agora. Sim. Mas, assim, de minha parte, parabenizo que, para a primeira live, nossa senhora, show de bola, sempre o Flávio, né? Obrigado. É maravilhoso, parece que é a 10ª que você está fazendo, sabe? Que isso? Então, assim, sempre é porque tem o domínio do conteúdo, né? É um estudioso, é um pesquisador da questão racial. Você então, é muito gentil e generosa. Imagina. Uhum. Então, acho que tem tudo para dar certo e a gente fazer isso outras vezes, né? Muitas outras vezes. Então, de minha parte, é isso daí. Fica combinado que no domingo que vem, às 18 horas, horário de São Paulo, Brasília. Tá legal. No bate-horário, bate-caderno. Eu agradeço a todos, agradeço as várias pessoas que se manifestaram, que não se manifestaram, que assistiram e fizeram dessas considerações, referências ou... O Thales está quietinho, não falou nada. Criticam. Eu acho que demos um bom passo, Então aí, Thales, fala um pouco. O Thales, o professor Thales, Flávio. Aí de Rondonópolis? Isso, olha ele. Salve, Thales. Salve, professor. Uma honra. Imagina, Thales. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acabei cometendo essa diferença de fuso horário. Eu recebi da Rosimeire hoje e acabei cometendo um equívoco com relação ao fuso horário, mas não foi porque ela não avisou, não. Ela avisou, mas eu vou me atentar e no próximo eu cheguei, eram 18 horas.
Mas pense é, a diferença com São mas Paulo, né? no domingo eu estou aqui, saudade de ouvi-lo. Oh, imagine. Obrigado, saudade, grande Thales. Um dos responsáveis pela boa justiça social de Mato Grosso. Eu gostaria que vocês me ajudassem nisso, né? Chamassem mais pessoas, se quisessem assistir um ponto de vista diferente, porque a questão do racismo é muito, né, muito insistida, muito tocada, tal, mas poucas considerações mais ousadas e importantes têm surgido. Então, eu gostaria que vocês me ajudassem nesse papel de trazer mais gente, né, para reflexão e, por favor, disseminassem a discussão também. É uma honra tê-los comigo. Uma honra. Salve, Thales. Thales de Mileto. Certo. Bom, pessoal, eu vou me despedindo, então. Agradeço enormemente a participação, a audiência, o entendimento. Agradeço que vocês tenham acompanhado por mais de uma hora, né? Espero que convençamos os nossos amigos, outros colegas, conhecidos, de que o negro não pode ficar só falando que vidas negras importam, mas importa o quê? Tem que ter um posicionamento mais claro, mais preciso mesmo e mais ousado. Veja bem, na pandemia nós estamos novamente, né, por baixo. Na renda mínima, nós estamos novamente por baixo. E assim por diante. E o genocídio tem aumentado aqui em São Paulo. Quer dizer, precisamos fazer alguma coisa, acordar e disseminar informação também, né, para essas pessoas, para que não assistam assim com tanta tranquilidade, né? Agora mesmo o Congresso está discutindo coisas sérias. Vamos acompanhar, né? E vamos pressionar, por favor. Não vamos nos calar. Eu agradeço muito, agradeço a todos. Espero que vocês tenham feito um bom proveito da nossa live. E então, até o próximo domingo. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela audiência, muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Coloca Aparecida. Não Já tá sei. bem, não fala, não. Ela saiu. Não, ela tá Aparecida. Oi, gratidão de você estar aí com a gente. Salve. Por favor, acompanhe-me no próximo. Obrigado. Qual será o link da próxima live? Olha, é o mesmo? A menina está dizendo que é o mesmo, certo? Eu agradeço, será um prazer ouvi-lo. Muito obrigada. Feliz Dia dos Pais. Opa! Obrigado pela lembrança. Muito Você grata não é daquelas mesmo. que é pai e mãe, não, né? Oi? Você não é daquelas que é pai e mãe, não, né? Eu não sou nem pai e nem mãe. Sou sua filha. Tá. Sou irmã Muito obrigado. também, claro. Um Eu abraço. agradeço. Um abraço. Que saudade de você, Alexandre. Abraço a todos. Saudade. Bom domingo. Tchauzinho. Obrigado. Saudades Obrigado, também. gente. Um abraço a todos. Falou, gente. Obrigado. Obrigado, filho. Obrigado. É um privilégio ser seu pai. Muito obrigado. Obrigado, adorei aqui, viu? Te amo muito. Gostou, filho? Gostou? É que a gente Gostei tentou, muito. né? Vamos ver, né? Vamos Foi ver. ótimo. Tá? Por favor, Tá se certo. quiser sofrer mais um pouco, assista a próxima. Tá? Com certeza. Tá certo, pai. Vou lá dormir aqui, que é tarde aqui, Eu tá? Mas sei, obrigado, tarde, gostei né? muito, Tarde. tá? Tá certo. Falou, Tá. nego.
Vai com Deus. Tchau, tchau. Tchau, pequeno. Tchau, até mais, gente. Tchau, até. Tchau, Flávio. Feliz Dia dos Pais. Obrigado, Parabéns, querida. foi ótimo. Você gostou? Obrigado, querida. Gostei sim. Vamos assistir a próxima, por favor, se você concordar. Estarei tá? aqui. Falou, querida. Tá? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.